Pegou. Poxa, é doida, ela disse mais nenhuma, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Olha que histórias estão lindas, todas floridas. Igual foi, senão meu braço fica doendo. Conceição, Eliane, olha pra cá. Viu? Quer esse negócio de pano? Não, Lola, fica lá pra tirar uma foto. Vou tirar uma foto. Assim, escondida, é? Escondida não vai, não. Aí eu fui, quando eu cheguei assim, nessa casa. Hoje. Vai pra cá, Patrick. Eu olhei pra frente e vi um cara. Eu não sei de onde ele saiu. Oi. Uma coisa disso. Olha aí. Ele veio assim, eu tava aqui, até agora. Ele na frente dele veio na minha mão. Mas chegou na minha mão. Vamos ver se fica boa. Essa máquina eu não entendo muito bem com ela, não. Eu tô dizendo, essa máquina eu não entendo muito bem com ela. Aí foi eu tava com a bolsa, e nós tava lá no hotel. E eu ia ajudar com o filho, aí quando ele veio pegar na minha mão, larga, quando eu fui largar, ele assim, aí ele assim, uma coisa lá, cai na mochila da sacola de papel, o cheque, tudo assim, o cheque assinado em branco. Quando ele fica pra mim, eu vou pegar o meu Ai, escuro. Bom dia. Tá todo mundo escuro. Aqui tá bom. Precisa ser uma coisa.
Se quiserem doar 50 reais, aí Pra que 50 reais? olha, eu quero Rifar o quê? O dinheiro? Rifar o dinheiro? Ah, Não é não. rifa de dinheiro, não. Vai ser sorteio mesmo. É sorteio. Sorteio. Não tem dinheiro não. Hoje não vai levar nada de dinheiro. em casa. Hoje nada leva dinheiro. Não. Oi. Na frente da câmera. Deixa ela, depois ela vai ver. Ah, quer? Não quer, depois... Ela quer que em cima da câmera. Enquanto eu corro, ela quer ficar na Aqui tá claro, aqui tá bom. Mari, tá sendo filmada, sorria. Ah, A senhora tava de costa? é. É, o filme de... Não, já tirei até foto dela. Aproveitar, né? Espera aí, deixa eu passar. Vai passar. Olha lá. Maria, vamos, peraí. Vai ficar uma escuridão. Ô, João, manda o João lá pra cá. João! João! Eita, vamos ali pra comer as panelas. Ah, que eu não tô enxergando direito aqui. Meu Deus do céu. farinha tem aqui. É, por causa do tempo. Garfinho, onde é que tem garfo? Lá, ainda lá na pimenta. Os panelão, hein? Os panelão. Deixa eu filmar isso. Coisa na batel. Eita. Meu Deus. Já tirei a foto. Mas como é que você faz um negócio desse? Eu tiro, agora eu vou tirar tudo. Arroz, toma aqui, vai pega aqui esse. Ah, não falei que não pode confiar? Eu não disse que não pode confiar. Tá gravando aqui. Guarda esse negócio aí. Eu não. O Deus que existe em mim, saúda o Deus que existe em você. Para que essa pessoa amenize. O Antônio Carlos deixou nos escuros, viu? Eu não gosto do escuro. Tudo bem. Já é muito comum essa história da casa. Quando eu me aposentei, fui chamada para fazer um trabalho no Lar Vida, que é, você sabe, que é uma casa de crianças abandonadas. E daí, em 1900 parece que era ele apagou a luz, né? Não deixa nem eu pescar. Deixa o ávido. Não, então já deixa ele pescar. Para fazer o trabalho. Fui eu, Célia e ele. Fizemos normal durante 2 meses, o evangélico, nas quarta-feiras, até que as famílias dos alunos começaram a rejeitar, a dizer que a escola estava servindo de lugar de candomblé. Era o evangelho lá apenas. Daí, eu ofereci a minha casa. Como nós não tínhamos lugar, eu ofereci a minha clínica, do lado da minha residência. Quem vai dar o passeio? É você aqui na sua? Eu comecei um trabalho com yoga. Você coletivo? E lá eu fazia o relaxamento das pessoas
Eles entraram em transe. Eu falei com o Célia Queiroz. Você colocou 1º de maio, Dilmar, eu, Célia, minha filha Tereza Cristina. Na próxima semana já seríamos 5, porque o senhor Carlos Magno se juntou a nós. E um ano depois, nós éramos 70, 80 pessoas dentro da minha clínica. Aí dá certo porque chegava e tinha que socorrer a família, a nossa casa, muitos carros parados, muita gente entrando e saindo. Não entrava no lar, era do lado, mas atrapalhava. Só apenas eles serviam de instrumento para nós trabalharmos mais. Aquilo foi nos observar. Passamos a alugar uma casinha aqui embaixo, cada uma dando R$25. Essa casa foi transformada aos poucos e já procuramos nos instalar e trabalhar melhor. Foi chegando aos poucos, Carlão, a Marina, naquele tempo ainda existia o nosso, aquele trabalho aí. E eu estou gripada, comprando café de Falial. Foram chegando todos, aos poucos, Garfo, não é? O Oscar, e tantos outros que por aqui passaram. Crescendo vagarosamente, hoje vocês estão vendo aí. Resultado das críticas, das ajudas financeiras, ajudas espirituais, ajudas realmente no curso crescer. Hoje nós temos filhos todos, vocês conhecem. Eles que por aqui passaram, vêm, são atendidos, muitos são vitórias, outros acham que não, estudam, progridem, depois resolvem mudar de casa. O que vamos fazer? Nada, né? Passa para outras religiões, outros ambientes. E um dia, eis que eles estão de volta. E eu dou risada e digo, bons filhos são aqueles que voltam à casa dos pais. Isso é muito interessante. 4, e continuo vocês tendo que me aturar. E eu adorando vocês, porque vocês me fazem andar, criar, me sentir importante, me sentir jovem. E isso, pessoas da minha idade, é muito bom para nós. Porque nós vamos ficando sem contato com os familiares. Os filhos ocupados, as profissões cada vez mais exigem deles, e nós vamos nos afastando e vem as histórias das depressões, as solidões. Então nada disso pode acontecer quando nós entramos no trabalho dele. Teremos nesse instante o senhor Silveira, Amora, Márcia, Marita, a nossa pequenina Edelvita. E nesse momento, peçamos ao Mestre Jesus. 1, 2, 3. Bom, meus amigos, boa noite. Deixa eu cumprimentar as pessoas que estão pela internet, a rádio web da Federação Espírita do Estado da Bahia, aqueles que estão nos escutando. Obrigado pela audiência. Aqui é o Instituto Manuel Filomeno de Miranda, que está nos seus festejos de 20 anos de comemoração do seu aniversário, comemorando com a 13ª semana do Livro Espírita, e que traz para vocês, a partir de hoje, até sábado, 7 de abril, um seminário com uma proposta, que ajudará a ver a si mesmo a vida sob uma nova luz. O caminho da autotransformação. O que queremos fechar? Independente. Independentemente do lugar onde resida, da profissão que exerce, dos problemas que tenha, da idade em que se encontra. Esta nova luz concilia a razão com amor e ilumina o caminho que conduz o seu eu mais profundo. Os ensinamentos que serão canalizados por palestrantes ilustres que muito nos honram,
Peixinho, presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia. Nosso amigo que... Às vezes, e não poucas vezes, o que acontece na dimensão espiritual com as pessoas encarnadas tem igual ou superior relevância. Daí porque é importante não somente ouvir quem fala, mas prestar atenção àquilo que vai acontecendo em nós próprios, psiquicamente, nesse fenômeno de convivência coletiva. O fato de estarmos coletivamente juntos já é um auxiliar quando há harmonia, quando há sintonia, porque isso permite um evento que ultrapassa as fronteiras do pessoal. O coletivo tem um poder de agregação, de atração espiritual, e milhares de pessoas com a mente voltada para uma certa vivência elevada, a psicosfera se transforma, o fenômeno ideoplástico no mundo psíquico acontece com ressonâncias e repercussões nessa área. Por isso, estarmos juntos nos parece fundamental nesses processos de crescimento. Nós queríamos lembrar alguns aspectos da Federação Espírita que podem interessar a vocês. Nós estamos com um grupo de estudos sobre educação, às 18 horas das quartas-feiras, para professores do segundo grau. É uma utopia que a gente quer transformar em algo real em algum lugar. Então, os interessados em estudar um projeto espiritual, pedagógico, um projeto de educação centrado no espírito, superando essa visão materialista que organiza o nosso mundo, então tem essa possibilidade de estar reunido às 18 horas lá na sede de Guatemi, e eu estarei presente nessa coordenação. Nós queremos todos, pode ir um pouco antes de ficar idoso, aos 60, aos 50, porque vai haver um curso da área de cinema documentado. Não sabe mexer no filme. Tá fora. Deixa eu mudar de lado para ver o que acontece. Vocês veem como nós podemos e devemos oferecer nossas qualidades a serviço dos outros. Essas 3 programações, porque elas são mais imediatas para vocês se situarem. Ah, não podia deixar de esquecer. Se deixar de falar disso. Sábado, às 8 horas da manhã, nós vamos criar um programa de rádio, programação sobre espiritualidade, e nós queremos contar com as comunidades dos centros para participarem do programa via telefone, né? Depois via sorteios, depois via entrevista de algumas pessoas do centro, depois fazendo uma conexão com a comunidade do entorno, né? De cada centro, que a gente vai recordar cada centro em um dos programas. Então, fazer essa situação. E depois, claro, colaborando para pagar a conta, porque a Rádio Cruzeiro não cobra em Cruzeiro, cobra em real. Eu confesso que quando o Antônio Carlos falou com isso, eu pensei, mas os programadores arranjam os temas assim, os títulos diferentes, né? Para fazer uma palestra sobre. E aí de tarde, para ele, qual é mesmo o tema? Aí para me preparar, para organizar, porque coisa séria, a gente levar a sério, tem que se inspirar, tem que se sintonizar com alguma entidade espiritual que auxilie, não precisa ser entrando, mas tem um espírito, para a gente sentir o que é adequado para a nossa convivência nesse momento, né? Então nós pensamos assim, vamos tomar as palavras-chave, autoimagem e realidade, e o que ele apresentou inicialmente sobre como essa autoimagem, se não for adequadamente trabalhada, pode significar problemas. Pode acontecer. Mas antes, mas o problema é tomar do que o outro diz como a verdade divina, transcendental, absoluta, e o que você percebe não ter valor. Aí é uma negação de si mesmo. É uma dependência do meio social, da cultura, do ambiente, de uma forma tal que não há possibilidade de... Ele pode até concordar com o meio, mas não porque o meio está dizendo, simplesmente porque ele sintoniza
com aquela possibilidade de entendimento, com aquela faixa de compreensão, e vive harmonicamente no meio mais autônomo. Quando se evolui mais um pouco, se passa a superar o meio. E aí passa a ser um dissidente do meio. Toda demonstração gratuita é bem-vinda. E vocês sabem que a eu sou quem vocês me permitem ser, porque eu me construo para vocês. Vamos orar, agradecendo ao mestre amado por estarmos aqui, cada um em pensamento, agradecer ao Mestre por tudo, por essa casa que nos acolhe, consciente da nossa responsabilidade, consciente de mais um período aqui, nessa terra, e sabemos. Minhas amigas e meus amigos, muito boa noite a todos. É um prazer muito grande poder estar com vocês em dias tão felizes, festivos, celebrativos como hoje, e podermos imaginando que nós somos seres humanos aprendendo a partir de experiências espirituais. Nós somos seres espirituais aprendendo, crescendo e mudando a partir de experiências humanas. E sentir emoções é uma experiência absurdamente humana. Nós temos uma variação de emoções muitíssimo grande a cada dia. É como se fôssemos uma espécie de coleção exposta de emoções diferentes todos os dias. Acordamos e sentimos emoções, enquanto dormimos sentimos emoções, ao longo do dia, a partir daquilo que fazemos, a partir daquilo que ouvimos, a partir daquilo que vemos, nós também sentimos emoções. E como estamos aqui observando o desenvolvimento espiritual, sob o ponto de vista emocional e a sua função, nós estamos dando um enfoque especial, pensando no Espírito que está encarnado como um ser integral. Nós não somos o nosso corpo. Doente com o que estou sentindo, é importante que eu lembre que meu corpo, minha mente e minhas emoções fazem parte do meu espírito. Tudo isso faz parte do sistema integrado que eu sou. No dizer de Joana de Ângeles, nós todos estamos em fluxo contínuo de cada um desses pedacinhos. E assim sendo, amigos, é interessante observar essa experiência que é muito conhecida do Dr. Masaru Emoto. Dr. Emoto é um cientista japonês que fez e congelou essa água e depois fotografou. Mas observe, nos frascos de água evocada. Imaginem vocês, por exemplo, que você está viajando muito tempo longe de casa e você pega uma foto de uma pessoa querida que você não vê há muitos meses. Você olha para essa foto, vem uma emoção? Claro que vem. Ou seja, a foto, essa imagem foi uma âncora que despertou essa emoção em você. De repente você vai tomar alguma coisa, um suco, ou um mingau, ou vai comer uma comida e aquele cheiro, uma âncora, prendeu você, ancorou você numa memória ou num estado. Exemplos. Pessoas podem ser âncoras. Ver a face do Chico Xavier, por exemplo, é uma âncora para mim que me traz paz. Me traz uma serenidade profunda. Tanto ouvir a voz do Chico como olhar para ele. Então, é como se o Chico me ajudasse a evocar em mim emoções. Emoções, para mim, são positivas. Mas nós podemos, por exemplo, ter outros tipos de âncoras, né?
Eu vou mostrar aqui, por exemplo, uma âncora, que eu acho que para nós que somos brasileiros, ela é uma âncora bem forte. Vou passar para aqui, rapidamente. O hino nacional pode ser uma âncora? O que vem à mente ou em termos emocionais quando você ouve o hino nacional? Emoção de ser brasileiro. Alguém diz, eu lembro da Copa. É uma âncora que evoca em você uma memória, né? Mas então, o que a gente quer dizer é que âncoras podem funcionar de formas diferentes para pessoas diferentes. Eu vou mostrar uma cena para vocês que eu peguei no YouTube. Uma cena que uma irmã gravou do irmão. O menininho de acho que 7 anos, apavorado, porque foi brincar com um passarinho que estava na gaiola e que pertencia a seu pai. E quando estava fazendo carinho no passarinho, o passarinho bateu as botas. E o menino ficou... Vocês vão ver. Esse vídeo circulou muito. Observe o desespero da criança e o que a criança diz. Como está baixo o som, não está dando para a gente ver? Ele está gritando, Deus, 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 o que foi que eu fiz, meu Deus? Eu estava fazendo... Mateus, volta, Mateus, o que foi, Mateus? Eu não mereço o céu, eu não mereço, meu Deus. Eu vou para o inferno. Ela me disse, eu também matei um pintinho quando era pequena, mas o passarinho é do papai. Eu matei ele. Eu estava fazendo carinho nele e ele morreu. E aí ele circula pela varanda gritando traumas e experiências positivas, intensas ou repetitivas, criam registros que permanecem de uma reencarnação para outra. Às vezes, diante de uma situação, a gente reage emocionalmente mais intensamente porque aquilo já aconteceu antes e deixou um trauma impresso. Então, cabe a nós também perceber que nem sempre as programações são essa vida. Às vezes são programações e registros mais antigos. Mas nenhuma dessas programações, amigos, é mais importante do que aquela que nós próprios fazemos. Nossa programação pessoal, é um reprogramador também, ó. Nossa programação pessoal pode transformar as demais. Eu posso me programar em seu livro Autodescobrimento através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco. O que é que a gente vê aqui? A cada um será dado segundo as suas obras. Então, a cada um também será possível perceber a resposta àquelas emoções que está cada vez mais intensificando com seus hábitos. Hábitos não é só atitude, hábito também pode ser pensamento e emoção. Eu estou repetindo demais a mesma emoção. Está na hora? Minha sinceridade é mais ou menos. Tudo bem. Tá bom, eu só quero pedir para vocês que sejam sinceros no seguinte. Sinceramente, se comprometa em perceber se você é uma pessoa queixosa demais. Se você está aqui na livraria e quero dizer para vocês que é
absolutamente gratuito o autógrafo, certo? Vocês podem trazer o livro, eu faço o autógrafo de graça para vocês, tá certo? É um livro que trata de muitas das coisas que a gente está falando aqui, porque mudando para melhor é uma responsabilidade nossa, mudar para melhor a cada dia. E para fechar, quero dizer para vocês que este é o meu site, calmascarinhas.com.br, para quem quiser informar-se a respeito dessas ideias, desses uma grande área, muito extenso o AVC, e ela ficou com sequelas importantes. O lado direito do seu corpo é parético, não tem movimentos expressivos, é bastante paralisado, mas o lado esquerdo do seu corpo, braço, perna e o seu maravilhoso coração estão funcionando muito bem. Porque ela é uma pessoa que me ensina a arte de desenvolver minhas emoções todos os dias. Quem estudou um pouquinho essa área da neurofisiologia sabe que quando acontece esse AVC nesse lado do cérebro, o lado direito é que fica paralisado e também há sequelas de fala. Ela hoje tem um vocabulário entre 12 e 15 palavras. Uma mulher que era muito ativa, não lhe dá o mesmo poder de expressão e de movimento, mas todos os dias ela tem motivos para sorrir e para me dar lições de vida. Ela, a cada dia, mostra que a responsabilidade é nossa, que não importa quais são as ondas que cheguem até nós, é nossa responsabilidade ficar de pé. E que todas as vezes em que nós acreditarmos em Deus, na vida e em nós mesmos, nós estaremos nos tornando pessoas mais agradecidas à bondade do Altíssimo. Que Deus nos abençoe e faça de vocês pessoas que saibam valorizar e aproveitar bem suas emoções. Muitíssimo obrigado. Aí o senhor está mais entendendo. Se a sucessão de reencarnações não pode garantir isso, o que vai garantir é a capacidade nossa de se conhecer e poder agir conscientemente. Quando nós temos esse conhecimento, nós começamos a fazer escolhas porque somos convictos da nossa escolha. Nada nos demove daquela certeza. Isso vai carregar uma escala espírita elaborada por Allan Kardec junto com a espiritualidade, significa que nós temos comportamentos, nós pensamos coisas às vezes terríveis. O que é que nós podemos fazer? Então, a princípio, utilizar os recursos que a doutrina espírita nos apresenta. A prece, a oração, o passe, o evangelho do lar. São recursos fantásticos, magistrais. Entretanto, quando os Espíritos vão falar de transformação, eles então falam que da autorreflexão, de pensar sobre mim mesmo, de fazer aquele exame minucioso das minhas atitudes, para tentar verificar qual o sentido e o significado desse processo. Esse é a nossa sombra, é o nosso lado escuro que às vezes nós não percebemos. E Jesus diz assim: é mais fácil ver o arqueiro pequenininho no olho do teu irmão do que a trave em você. Ou seja, a trave enorme, você não enxerga, porque você está olhando para o outro e não para você mesmo. Aí quando o outro chega e diz para você: olha, você tem esse comportamento, você reage. Quanto mais você reage, mais você tem. Não é? Se alguém diz assim: ó, você reagiu naquele momento, foi meio brutal a sua palavra, você foi grosseiro, aí você diz: não fui não. Aí o outro vai lá nesse sentido: você fez isso. Não fui não, você vai ficando mais nervoso. Não é? Né? Aquela pessoa calma, tranquila, fazer meditação todo dia, fazendo uma atividade naquele grupo, e essa atividade ela foi gravada, colocaram câmeras para gravar a atividade, para depois a gente olhar, né? E aí depois que terminou a atividade, eu coordenei a atividade com ela. Depois que terminou a atividade, uma das pessoas disse então assim: alguém nos fiscalizando. Não é isso a grande questão do público. Então o que foi que aconteceu? Quando vamos olhar a gravação, está
falar. Na hora parece que a câmera foi o rosto dela. E aí a gente percebe que ela está com o rosto transfigurado. Ou seja, ela não sabe lidar com o seu lado agressivo e ela então o sufoca, o reprime. E aí esse lado agressivo se manifesta em situações que talvez ela pudesse negar verdade em alguma coisa. Cada um de nós tem um ritmo, até um ritmo chamado metabólico ou metabolismo do seu corpo. O que é o metabolismo? É o funcionamento do seu corpo, ou seja, é cristão. É a mesma convicção de vários autores posteriores, é que Saulo já era cristão, já sentia uma certa paixão pelo Cristo, mas lhe faltava o quê? A coragem, a leitura. E as pessoas ficam bestas. As pessoas que eu conheço no dia a dia, na vida pública, que não são espíritas, não entendem nada de psicologia, elas começam a falar das doenças, digo, olha, essa cefaleia aí é uma dor de cabeça. Aí eu conheci uma pessoa que ela começou a fazer vários exames sobre o elétrico e ela tinha uma forma dela fugir. Sabe tudo que ele fez? Ele passou 3 anos escutando isso aí. É uma verdadeira terapia. Parece aquele livro do irmão Jacó, chamado Voltei, psicografado por Chico também. Esse irmão Jacó foi presidente da Federação Espírita Brasileira e é o foco das organizações espíritas, trabalhando com os temas espíritas. Eu sou psicólogo, mas eu não posso vir para cá fazer palestra de psicologia grega. Porque até a gente falar de filosofia é complicado, né? Eu fui uma vez no centro, aí porque eu fui lá e citei. Eu falei, eu tive um filósofo chamado Francis Bacon que fazia pesquisa. No final, a senhora me procurou lá. Esse Marco, eu adorei sua palestra. Eu estava muito iluminado. E a minha conta de luz parecia lá em cima desse livro. Preocupado que você pode botar uma menção no espelho. Eu adorei sua palestra. Ela dormiu a maior parte do tempo, né? Mas eu acordei quando você falou de bacon, eu adoro bacon. E o coitado do Francis Bacon, eu bacon mesmo, né? E ele chamava ele, vamos falar, vamos botar para fora, porque fica tudo entalado na garganta. Aí você sabe da incidência do câncer na tireoide. E é mais no homem, é mais na mulher? É muito mais na mulher. Né? Aí você vai na Epístola de Paulo e vê lá, a mulher tem. Então as pessoas entram com a terapia do abraço, porque tem lá na Austrália um cara lá que tem um monte de carências na cabeça, saiu abraçando todo mundo pela cidade, um cara super carente, né? Aí o pessoal cria a terapia do abraço. Mas se não tiver consciência, gente, não funciona, porque eu faço. Eu já conheci pessoas, eu já andei muito por aí, então tem gente que vinha me abraçar e não sentia energia nenhuma. Pessoas que falam de mim, que me elogiam, que me abraçam, mas aquilo é uma coisa que não tem substância. Já tem outras que eu conheci por aí pela fora, que eu só tinha trocado cartas, quer dizer, mas são almas queridas de ontem, de reencarnações que eu reencontro, aí me dão aquele abraço, sim, ali sim. Isso vem da própria igreja, né? Eu contava pro pessoal que eu tinha uma avó que era super católica, ela ia pra missa, né? Aí um dia meu pai disse assim, Marco, é você que vai levar ela para a missa. Domingo, 7 da noite, domingo vai ter a prole para a gente poder passar os nossos bens. E ela teve que casar com meu avô, né? A gente não pode chegar nela, né? Não é como hoje. Hoje o negócio está avançadíssimo. Mas naquela época, devagarzinho e tal, né? Não permitia ficar até tal horário. Essa história aí da inflação, quem sabe? Só que nosso lar é uma organização que está praticamente dentro do rural. Essa notícia ela deve ter ficado sabendo depois, não foi para lá, né? Nessa altura ela sabe que o nosso lar ela podia pensar naquelas organizações mais acima, falar com o doutor Bezerra, tentar um QI aí, quem indica, para ver se ela conseguia subir. Então a gente vai pensando nessas histórias e tem pressa, para que pressa, gente? A gente vai desencarnar, a gente vai ficar trabalhando, a gente vai comer salsicha, alguma coisa. Eu peguei, ou eu estava dormindo fora do corpo. Então, se saiu do corpo, com certeza foi para outro lugar. Ele não ficou ali. Então, nós precisamos ter mais dimensão do nosso comportamento, mais respeito a nós mesmos. Como é que você se respeita? Primeiro, você vê sua atitude. Olha, eu tenho realmente dificuldade de lidar com isso.
Eu, por exemplo, me dei conta que era complicado para mim quando eu saía para certos lugares e as pessoas não sabiam como chegar ou para onde ir. Eu preciso me orientar. Quando eu estava vindo para cá, eu fiquei contando em carro, acompanha a rua, que eu estou meio perdido aqui. Eu não tenho problema de ligar para as pessoas, mas sair com o pessoal que não leva celular, não sabe nem contato com ninguém, ficar perdido pela rua. Eu não sei, não é na segunda rua, na terceira árvore, tem um buraco, e lá tem uma pessoa esperando. Eu não vou chegar nunca nesse lugar. O dinheiro. Quando eu comecei a trabalhar com psicologia, eu vinha do espiritismo, eu quero estudar e cobrar das pessoas, mas lá é um trabalho profissional. Eu preciso, não é porque é uma situação totalmente distinta. Eu apenas vou usar o meu bom senso, mas ali é profissão, é diferente do centro espírita, da ação do centro espírita, né? Totalmente diferente, mas eu tinha uma dificuldade, tive que lidar com isso, as pessoas iam, não pagavam. Aí eu comecei a ter uma postura mais profissional, mais disciplinar. Há alguns caminhões, o frete vai sair muito caro. E o anjo disse, não, nada disso, meu filho, está aqui. Foi embaixo do balcão, pegou um pequeno saquinho, parecendo aquele saco de milho de pipoca, e entregou para ele. Ele então se assustou e disse, mas como isso daqui? Eu pedi muitas coisas, como pode ser isso daqui? Não pode ser, eu pedi muitas coisas, só é um saquinho muito pequeno, não é, o que você quer dizer com isso? Então o anjo disse, meu filho, o problema é que na loja de Deus a gente não vende os produtos, só vende as sementes. Nós só entregamos aqui as sementes. Você vai ter que plantar, cuidar do sol, da chuva, regar todos os dias. Vai ter que sofrer a expectativa de perdas, danos, ganhos, roubos, assaltos. Você terá que entrar na existência humana e não sair dela como você pretendia sair. Você vai ter que mergulhar nas entranhas da humanidade para sentir a vida e o sangue circulando no seu corpo, e assim você poderá crescer. Então vá e se... As vicissitudes. Por que esses abrolhos, que elas chamam calhaus, nos alcançam e nos vencem? Como se fossem ondas enormes que nos alcançam, e nós ficamos sem condições de reação. Não saímos aqui. Nós erramos, acertamos, e a vida é uma sucessão de tentativas, de erros e de acertos. Em absoluto, na Terra, reside alguém que nunca tem errado. Então, errar é um direito humano, e Deus assim o permite. E nós, então, podemos eliminar esse processo de culpa que nós introjetamos dentro de nós e que nos leva a situações, às vezes, de distúrbios que podem levar à loucura e até ao suicídio. Nós muitas vezes encontramos na nossa existência, sem motivo algum, surgindo de repente na nossa vida, diante de um trauma, de uma perda, seja uma perda, uma dificuldade financeira, seja uma perda econômica, seja uma dificuldade de relacionamento dessa água, no fundo desse cálice, a água fica turva. Então o inconsciente profundo nosso, porque nós temos todas as informações armazenadas pelo nosso perispírito, todas as informações dos sucessos, dos fracassos, dos medos, são todos eles dentro de nós. Nós passamos a enfrentar determinadas situações que não passávamos anteriormente. Desaparece o nosso alto amor, a nossa autoestima em processo de evolução. A nossa fatalidade é uma perfeição relativa. Mas até nós chegarmos lá, nós temos que enfrentar muitos erros, muitos sofrimentos. Ela não faz uma apologia do sofrimento, como se o sofrimento fosse uma necessidade física que macerasse o nosso espírito, que macerasse o nosso corpo físico, e nós encontrássemos nesse sofrimento. Em todas as profissões são assim. Nós temos que nos esforçar muito, e às vezes nós sofremos muito, mas é do sofrimento que nasce a beleza. Quando nós pegamos uma pedra bruta, que é um exercício que nós podemos fazer.
Um exercício de meditação e visualização. Esse exercício, nós procuramos um lugar aconchegante, sem música inicialmente, nos concentramos, ficamos numa posição confortável, temos uma... Aqui você pode bater treinando, você bate fotografia, vendo amarelinho, você consegue bater 3. Um encontro com a pessoa que nós não gostamos, aquela pessoa. Então nós o desculpamos. Você vai, faz o seu caminho, que eu faço o meu. Aí a gente pensa assim, bom, mas eu vou fazer o meu caminho, mas eu quero que um trem atropele ele no caminho dele. Aí não perdoa, não adianta nada. Lhe desejo todo o bem do mundo. Siga seu caminho. E eu sigo o meu. Isso não quer dizer que amar os inimigos, no posicionamento de Jesus, é bem normal. E nos renovamos. Esse exercício vocês podem fazer de 30 a 60 minutos, 1, 2, quantas vezes vocês quiserem. Vocês vão sentir que isso se renova lentamente. Existem 2 CDs de Nivaldo Pereira Franco, que se chama Saúde Integral e Viagem Interior. 2 CDs de visualizações terapêuticas, que são CDs que renovam e nos ajudam muito, porque ninguém vai descobrir o seu interior se não for através de uma visualização. Quando nós paramos e dizemos assim, vou parar hoje para pensar sobre a minha vida. O que eu estou fazendo? Como eu estou me comportando? Como fazia Santa Agostina no estudo, na resposta que ele deu, no Livro dos Espíritos, a 919A. Ele faz justamente isso. Ele parava todos os dias, analisava a sua vida, o seu comportamento, as suas atitudes. Nós temos que fazer o mesmo. Então, nesse processo, nós vamos nos auto-perdoando, removendo as sequelas internas que residem em nós. E aí nós adquirimos uma nova autoestima. Nós aprendemos a nos amar. Nós não podemos amar ao próximo, nem amar a Deus, senão nós nos amarmos primeiro. Esse é o começo. Aquele que não se ama, não pode amar o próximo. E aquele que não ama o próximo, não ama a Deus. Então o caminho do autodescobrimento começa dentro de nós, no nosso interior. No mergulho em busca do si profundo, do Espírito, algo que reside em nós. Quando as dores nos alcançam, ou nos alcançarem, não nos rebelemos. Pode ser que seja uma programação que nós mesmos realizamos no mundo espiritual. Temos sempre esperança, temos sempre fé em Deus. Deus nos ama sempre. Deus é amor. Deus é amor. Deus não nos deseja absolutamente o mal para nós. Ele deseja que nós sejamos felizes, sempre felizes. Se temporariamente hoje não estamos felizes, não é porque Deus o quer, é porque nós não estamos satisfeitos com nós mesmos. Nós, quando nos amamos, entramos no psiquismo divino e encontramos Deus. Deus preenche a nossa vida, as nossas dores, pedimos a Ele socorro. Nós espíritas, muitas vezes nós não pedimos a ajuda dos espíritos. Ah, mas eles sabem tudo que eu estou passando, sabem das minhas dificuldades, então eles vão me ajudar. Não é assim que funciona. O que eles vão pensar? Ela quer sofrer, ou ele quer sofrer. Então vamos deixá-lo sofrer. E nós ficamos sofrendo, macerando-nos, esperando a ajuda que nós não pedimos. Então nós oramos e pedimos aos benfeitores espirituais: orem por mim.
vejam as dificuldades que estou passando no momento. Se não puderem me socorrer, me deem paciência para enfrentar as vicissitudes. Me deem discernimento para escolher o melhor caminho. Me deem amor para que eu possa enfrentar a situação. Aí eles intercedem, trazem ajuda, nos amparam. Então, acima do nosso livre-arbítrio, nós temos que pedir o socorro da divindade, através dos benfeitores espirituais. As situações surgem nesses sicários da alma, nas dificuldades, que são o passado. Mas temos também, nesses sicários da alma, o desconhecimento de nós mesmos. Muitas vezes nós desconhecemos a nossa realidade. O mundo, às vezes, nos envolve, nos cria situações passageiras, nós nos deixamos levar. Como os jovens hoje em dia, muitas vezes se deixam levar pelas situações, sem reflexionar na conduta que estão tendo. Seja através da reflexão profunda, para conhecer a realidade do nosso ser. Nós somos seres imortais. Imortais. Já tivemos inúmeras existências, em vidas, em existências passadas diversas. Teremos muitas mais, muitas outras mais. Os espíritos, eles têm um entendimento da existência diferente do que nós temos. Muitas vezes, por um erro, por uma fatalidade, nós perdemos uma existência. Mas eles pensam assim: perdeu essa existência, vai ter outra. Perdeu aquela, vai ter outra. E assim sucessivamente. Nós temos múltiplas existências e múltiplas oportunidades de acerto. E poderemos então, o futuro às vezes para nós é desconhecido. Esses medos, esses traumas que tem do passado, nos criam dúvidas. Porque nós achamos que essa nossa trajetória de dívidas, ela deve continuar por muito mais tempo e nos infelicitar por muito mais tempo. Então nós duvidamos de nós mesmos e duvidamos do nosso futuro. E preferimos continuar sofrendo no presente do que abrir as perspectivas de coisas melhores para o futuro. Então sofremos pelo passado e ficamos sofrendo no futuro porque não acreditamos que nós podemos modificar o futuro. Não existe, meus irmãos, o destino, a fatalidade irremovível na nossa vida. Nós somos os construtores da nossa desdita ou da nossa infelicidade ou da nossa felicidade. Nós é que planejamos, nós é que idealizamos. Nós temos que acreditar que podemos ter um futuro melhor. Quando nós programamos, inclusive a próxima reencarnação, nós começamos a acender um outro tipo de comportamento e começamos a modificar a nossa vida. Quando nós nos conscientizamos que nós somos espíritos imperfeitos, tudo bem, que nós erramos, tudo bem, mas que nós queremos acertar, que a nossa motivação é uma motivação de acerto, de busca incessante, de viagem interior, de renovação, de criar uma nova perspectiva de vida. Nós temos que acreditar que nós queremos. Temos vontade para fazer aquilo que nós desejamos. Pedir o amparo para os benfeitores espirituais. Aí então, errando menos, acertando mais, nós estamos planejando e criando o nosso futuro de felicidade. Pode ser que não seja nessa existência, mas que é uma existência de 60, 80, 100 anos, não é nada. É uma a mais, diante das muitas que nós tivemos e das muitas que nós teremos. Mas se eu puder ter muitas existências felizes, como Deus o quer, por que não? Por que não? Quando nós pensamos nesse processo de renovação, de autoestima,
nós pensamos em Jesus. Jesus era um homem alegre, não era um homem triste. Ele não era um homem ensimesmado, preocupado. Ele não sorria mostrando os dentes com gargalhadas, mas ele sentia o prazer da vida e transmitia isso. Ele compreendia sua excelsitude na terra e queria que todos fossem felizes. Antes do seu Calvário, quando se aproximava pelos caminhos, que maravilha! Devia ser um diálogo assim, divino, pelas informações, pelo psiquismo, pelo amor que irradiava, pela compaixão, pela misericórdia que transmitia o diálogo com Jesus. Ela se sentava aos pés dele, colocava a cabeça nos seus joelhos e ficava ouvindo os seus conselhos. Lá na cozinha dizia a Marta: Senhor, Senhor, peça que ela venha me ajudar na cozinha. Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte era estar com ele. A melhor parte. Herodes fez uma festividade para homenageá-lo. Lá estavam todos os seus discípulos. Então, Judas Iscariotes, preocupado com a situação, com as economias, com o dinheiro, porque ele era o caixa, era o único de todos os discípulos que sabia ler e escrever. Todos os outros eram os homens simples, analfabetos, espíritos predestinados. O único intelectual era Judas, o único que o traiu. Então Maria pegou um perfume de nardo precioso, num vidro de alabastro, e derramou sobre a cabeça de Jesus, perfumando aquele ambiente todo. Então Judas, preocupado: mas Senhor, nós podemos vender isso por 300 dinheiros. Os pobres vos hospedei sempre, mas a mim nem sempre. Vocês viram como Jesus se valorizava? Ele tinha uma autoestima. Estava perfumado. Perfumou o ambiente. Perfumou a todos. Maria criou essa condição para ele. Então, essa homenagem nós vemos que Jesus, o Mestre, também era assim. Aí eu me lembro de outra Maria. Outra Maria. Já que nós estamos aqui com as Marias no Dia das Mães, então a Maria de Magdala, a mulher mais equivocada do Evangelho, mais equivocada, ela também teve um encontro com Jesus. Na casa de Simão, o fariseu, em determinada noite, Simão procurou os seguidores de Jesus e gostaria de convidá-lo para que fosse jantar na casa dele, porque ele via em Jesus um predestinado. Se ele ficar bem, eu ficarei bem também. Não era homenagem a Jesus, ele queria uma homenagem a Jesus que indiretamente beneficiasse a ele. Andava com um homem importante, eu era importante também. Então ele convidou a Jesus para ir na casa dele. Jesus foi com 2 dos seus discípulos, se sentou numa casa larga, ampla, com diversas colunas jônicas, romanas, muitos acepipes, muita comida, muita bebida. Mas Jesus, sentado ao lado de Simão, teve um comportamento estranho. Ele, em absoluto, conversou. É como se ficasse olhando para o teto, esperando algo que não sabia o que. Simão pensou assim: se esse fosse realmente um profeta, então faria algo especial e não ficaria nessa posição contemplativa, sem dizer absolutamente nada. É como se a festa
fosse ficando desvalorizado. Ele não se envolvia com a música, nem com a comida, nem com a bebida, com nada. E de repente, rompendo aquele festival, entra uma mulher também de nome Maria, no meio da festa. Os guardas tentaram prendê-la, ela se safou e olhou bem nos olhos de Simão. Ele disse: essa mulher é isso. Eu sei quem é. Ele fez menção de se levantar para enfrentá-la, e ela o enfrentou com os olhos. Se eu digo nisso, você era um dos frequentadores da minha casa, pensou ela. Se eu aqui abrir a boca, eu te denuncio para ti, para a tua família. Ele ficou na dúvida, o que fazer? Ficou quieto, deixou. Ela, com aqueles cabelos de uma forma revolta, correu em direção a Jesus e se atirou aos pés dele. Pegou um vidro também de perfume e colocou também na cabeça de Jesus. Quebrou o vidro, era um nardo também precioso, perfumou a Jesus e chorava copiosamente. E as suas lágrimas lavavam os pés de Jesus. Ele não se envolveu. Parece que ele não se envolveu. Simplesmente assistia àquela situação. Ela então ficando, passando perfume em Jesus, chorando copiosamente, beijando-lhe os pés, diversas formas. Em determinado momento Jesus disse assim: Simão, diz-me, Simão, um homem te deve muito e outro te deve pouco. Aquele que você perdoa a um que te deve muito, você perdoa a outro que te deve pouco. Você perdoa os dois. No teu entendimento, Simão, qual dos dois mais o ama? Jesus ele era fariseu, Simão. Rapidamente ele respondeu: obviamente aquele que deve mais é que mais ama. Pois assim também, Simão, aconteceu esta noite. Quando entrei na tua casa, não me deste a água para lavar os pés. E essa mulher, chorando copiosamente, lava meus pés com as suas lágrimas. Não me deste o óleo para a unção, mas ela me trouxe um perfume de nardo precioso para mim. Não me deste o ósculo sem o beijo, quando me adentrei na tua casa. E ela então me beija meus pés. Pois eu te digo, Simão, aquele que muito ama, muito será perdoado. Aquele que pouco será perdoado é porque pouco ama. Vai, mulher, vai, você está livre. Vai e não voltes a pecar, disse para Maria. Ela teve uma grande transformação depois na sua vida. E Jesus nos deu uma recomendação: aquele que mais ama, mais será perdoado. Aquele que pouco ama, pouco será perdoado. Se nós anelamos o perdão para os nossos cometimentos, para os nossos delitos, para as nossas irreverências, nós temos que aprender a perdoar. Perdoar é o caminho. Amar também é o caminho. A maior renovação foi Maria de Magdala e a sua presença no Evangelho. Ela saiu dali desnorteada. Nos próximos 3 dias andou com uma mendiga pelas ruas de Jerusalém, assistiu a Jesus ser crucificado. Foi uma das mulheres que ficou aos pés da cruz, junto com Maria de Cleófas, com Maria sua mãe, com João. Ela ficou depois da crucificação como os que abandonaram.
E aí então procurou Pedro. Simão Pedro, Pedro, me acolhe. Me permita que eu vá também contigo fundar a casa do caminho na estrada de Jope. Ele disse, não, tu és mulher. E a tua alma ainda está negra dos teus pecados e dos teus erros. Não posso te levar comigo. Pedro era machista. Não admitiu a presença de Maria com ele. Mas Pedro era como nós. Pedro era irreverente. Pedro era um homem sanguíneo. Pedro era um discípulo. Ele tinha um amor profundo por Jesus. Mas ele era um homem assim, que pensava pouco, que ele agia muito. Quando a mulher hemorroísta foi procurar a Jesus no meio da multidão em Jerusalém, aquela multidão, as ruas estreitas, eis que de repente Jesus disse assim, Pedro, alguém me tocou. Ó Senhor, no meio dessa multidão, muitos te tocaram, muitos encostaram em ti. Como alguém te tocou? Pedro, alguém me tocou. Uma virtude saiu de mim. Uma virtude saiu de mim. Era a mulher que, caída no chão, no meio da multidão, conseguiu encostar a mão nas vestes. Não de Jesus, nas vestes de Jesus. E ela se curou do fluxo sanguíneo que ela tinha. Ela queria se curar. Não queria? Ela queria se curar. Ela enfrentou a multidão, enfrentou as dificuldades e ela venceu. Ela conseguiu o que ela queria. Isso é que nós temos que fazer. Determinismo. Nós queremos, então nós conseguimos. Jesus foi assim, atendia a todos. Maria, então, de Magdala, perturbada após a morte de Jesus, procurou Pedro. Pedro negou-lhe a companhia. Imagine para um homem que ama, como Pedro amava Jesus, e Pedro traiu a Jesus 3 vezes consecutivas. Antes que o galo cantasse, tu me trairás 3 vezes. Me negarás 3 vezes. Olha, que sentimento de culpa não assumiu Pedro. Que sentimento de culpa. Que revolução interna não teve que fazer esse homem para se perdoar de ter traído o seu amigo. Ter traído o seu amigo. Negado o seu amigo 3 vezes consecutivas. A partir daquele momento ele entregou a sua vida a Jesus. Como entregar a vida a Jesus? Se dedicou ao próximo, fundou a casa do caminho e atendia a todos os necessitados. Levou a sua vida para se renovar. Conseguiu o perdão que ele queria. Ele se auto-perdoou. Errou, mas consciente do seu erro, se renovou. Não se deixou abater. Não entrou em depressão. Não se criou uma situação que ele não se responsabilizou. Se responsabilizou, mas buscou a renovação. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que ser que nem Pedro. Nós traímos, nós erramos, nós criamos dificuldades para os outros, nós somos às vezes maledicentes, caluniadores, mas nós temos que perdoar. Perdoarmos e então fazer a renovação. Esse era Pedro. Era o homem que, quando vieram a prender Jesus, ele não teve dúvida de tirar a espada da bainha de Malco e cortar a orelha de Malco. Pedro, guarda a espada.
Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Mas vejam que homem impossível, convivendo mais de 3 anos com a doçura de Jesus, quando alguém fez menção, ele não teve dúvida de usar a arma, de puxar a arma que não era dele, da outra bainha e cortar a orelha, agredir o outro. Eu acho que ele mirou na cabeça, mas não, o outro quando fez assim só cortou a orelha, perdeu só a orelha, porque Pedro era determinado. E como era a vida? Como é a vida? Esse Malco ficou com ressentimento de Pedro profundo, porque aqueles que tinham a orelha cortada naquela época eram ladrões. O ladrão era preso, cortava a orelha. Então ele saiu, ele se deslocou dali, porque ele estava sendo mal visto como um ladrão, ele ficou taxado. Ele foi juntar a tigelinos, que era, digamos, o assecla de Nero, em Roma, e que fez barbaridades com os cristãos. E pela uma predestinação da vida, quando Pedro foi preso por tigelinos e pelos centuriões, estava junto Malco, que era o soldado também de tigelinos. E quando Pedro viu ao Malco, se ajoelhou aos pés de Malco, se me perdoa. Esperei tanto tempo por isso. Me perdoa. Quando o tigelinos viu que aquele que eles iam prender, que era o chefe, se ajoelhou na frente do outro, o que ele pensou? O outro é mais importante que o chefe. Prende também. E prendeu a Malco e crucificou Malco junto com Pedro. O que é o destino? Pedro teve a orelha cortada por Pedro e foi crucificado com Pedro. É a predestinação. Então esse era o grande Pedro, o homem como nós, mas que ele venceu, se renovou, como Maria de Magdala se renovou também. E ela ouviu, ficou escutando. Eram os leprosos que chegavam. Eles tinham que anunciar a presença deles para que os outros se afastassem, inclusive no sentido do vento, para que o vento que passasse pelos que têm lepra não atingisse aqueles que eram sadios. E eles perguntaram: onde está Jesus? Vocês chegaram tarde demais. Jesus foi crucificado há 3 dias atrás. Eles ficaram completamente desnorteados. Pararam na praia para descansar um pouco. E ela começou então a falar de Jesus. Falar de Jesus, das suas experiências, dos seus momentos com Ele. No outro dia eles se levantaram de manhã cedo e foram expulsos pelos soldados. Foram embora. E ela ficou sem ninguém. Quando viu eles ao longe, disse: olha, não tem ninguém mesmo. Ela foi junto para o Vale dos Leprosos em Jerusalém. E ela ficou com os leprosos 20 anos. 20 anos. Os próximos 20 anos da sua vida foram dedicados, conforme nos informa Amélia Rodrigues, através da psicografia de Edivaldo Pereira Franco, no livro Primícias do Reino. Ela ficou 20 anos junto com os leprosos. Chegava ao final do dia, ela ia para o alto de uma pedra e falava de Jesus. Todas as noites, todos os entardeceres, a renovação íntima dela. Determinado dia, ela foi tomar banho e viu que uma rosa estava no seu peito. Ela cravou uma pedra, não sentiu dor nenhum. Ela viu que também estava leprosa. Então, naquela noite, ela disse assim: meus irmãos, que agora ela pertencia ao grupo dos leprosos também. E aquela mulher linda, que em Magdala encantava os homens, com o seu cabelo, com o seu perfume, com a sua riqueza, com o seu poder, ficou reduzida a uns escombros.
Os leprosos perdem as orelhas, o nariz, a boca fica deformada, as pálpebras, grandes manchas pútridas pelo corpo, um mau cheiro, e ela sentindo que ia morrer. Então ela pediu a eles que lhe ajudassem a sair de Jerusalém. Então de noite ela caminhava, de dia descansava, recebia alimento, e ela foi até Éfeso. Lá em Éfeso era um local onde morava Maria, mãe de Jesus, junto com Pedro. Era um pouco antes, diz a dona Amélia Rodrigues, ela desmaiou. Os meninos viram, chamaram Maria, Maria reconheceu, levou para sua casa, e ela então desencarnou. Desencarnou na casa da mulher que ela amava também, que era Maria, mãe de Jesus, junto com João, que era o discípulo querido de Jesus. Diz a dona Amélia que ela foi recebida nos braços de Jesus. E a sua grande transformação que realizou na vida. É uma mulher que ela teve a maior autotransformação, que é o tema da noite de hoje. Autotransformação. Ela saiu do pântano, uma mulher imunda, e se transformou num lírio encantador, uma alma pura que foi recebida no mundo espiritual por Jesus. Vejam que autotransformação. Ela teve todos os estágios da vida, mas ela venceu, porque ela sabia o que ela queria, ela buscou o que ela queria, ela se autoconheceu, teve o sicário da alma do seu passado, os sicários da alma, o seu passado, ela venceu o passado. Sicário da alma, o futuro, ela venceu o futuro. Sicário da alma, se autoconhecer, ela se autoconheceu e venceu. O maior exemplo de autoestima e autotransformação que nós encontramos em todo o Evangelho. Assim então, meus irmãos, fica-nos aí o exemplo que a doutrina espírita nos faculta. Nós, os trabalhadores da última hora, recebemos esta grande gama de informação. Não nos falta. Nós temos um modelo, temos um guia que é Jesus. Temos os bons espíritos que nos amam. Temos Deus que quer a nossa felicidade. Por que então não vencer? Nos transformemos, renovemos a nossa vida e consideremos que não estamos numa noite escura. Nós estamos caminhando em direção ao bem, caminhando em direção a Jesus. A doutrina espírita nos faculta o conhecimento, nos faculta termos as condições necessárias de renovação. Acreditemos em nós e busquemos então a nossa autotransformação. Que Jesus nos abençoe e que nós tenhamos momentos de paz. Muita felicidade. Boa noite mais uma vez. Agradecemos o ouvinte da Rádio Web, que está nos ouvindo aqui do Instituto Manuel Filomeno de Miranda. Agradecemos ao palestrante da tarde, Mário Sérgio, com o tema autotransformação. E assim agradecemos a todos. E agora, gente, vamos fazer o sorteio desta noite, que são 5 livros da codificação. Antes da nossa prece, Carlão quer dar uma palavra. Boa noite. O que o aniversário de 20 anos não faz, né? Até a camisa de programa aqui hoje. Né?
Hoje nós estamos encerrando nosso ciclo de comemoração dos nossos 20 anos de aniversário. Nós começamos no domingo com almoço para os trabalhadores da casa e quarta, quinta, sexta nós contamos com a presença de muitas pessoas que aqui vieram. Nós queremos agradecer essas pessoas, a todos que aqui vieram. Queremos agradecer também, nesses 20 anos, aqueles que já não estão mais aqui, eu não vou citar nomes, porque são tantos que com certeza eu iria esquecer muitos, né? Por vários motivos. Não seria muito dizer que a memória já não contribui tanto quanto antes, né? E agradecer as pessoas que nos ajudaram a construir este trabalho. Esse trabalho está no ponto que está graças ao trabalho de muita gente, à dedicação de muita gente, ao dinheiro de muita gente, muitas pessoas, inclusive não espíritas, que participaram conosco, nos ajudaram a construir, a comprar esse espaço, a fazer com que isso aqui funcionasse como instituição que traz como objetivo, o objetivo principal do Filomeno de Miranda é tentar sanar a dor humana, seja de encarnado ou desencarnado. E junto com esse trabalho que nós fizemos, na medida que nos foi possível, durante esse tempo, nós contamos com a participação de uma equipe espiritual enorme. É ela que dá a sustentação, ela que dá a direção, ela que dá a estrutura. Eu já visto que no começo, nós como uma criança, não tínhamos muita noção do destino, muita noção das coisas. E aí aconteciam fatos que nos levavam a tomar determinadas atitudes, e no futuro a gente descobriu que aquelas atitudes, elas eram atitudes positivas, né? Elas eram atitudes, por exemplo, via de bermuda, via de sandália, via de camiseta, era uma atitude que para a gente, para mim principalmente, era de conforto térmico, de conforto de andar de uma forma bem tranquila, fez com que as pessoas se sentissem à vontade. E você, para vir no Filomeno de Miranda, não precisa vir de camisa de manga comprida, de sapato, você pode vir com a bermuda que está em casa, com a camiseta simples que você está, porque todos nós estamos assim, né? Isso nasceu por uma coisa que o objetivo não era esse. E aí a gente tinha uma casa, e nós inauguramos na Bahia, esse é um privilégio nosso, o primeiro salão doutrinário em L. O salão doutrinário era assim, falta de espaço, né? Para achar o palestrante lá era difícil você sentar e ver o palestrante. Era um salão de quase 20 metros quadrados, né? E lá a gente trocava os palestrantes constantemente. Era eu e Célia e eu. Toda vez que a gente ia palestrar, o pessoal dormia, né? A gente trocava de assunto, porque o pessoal dormia. E a gente falou, não é possível, né? Naquela época eu não conhecia Rivotril. Se eu conhecesse o Rivotril, eu falava, o pessoal não precisa mais tomar Rivotril, vem pra cá que a gente se incumbe disso. E a gente resolveu, lá naquela época, começar a chamar os palestrantes de outras casas. E aí nós criamos um corpo de palestrantes nesses 20 anos, que as nossas palestras são excelentes, porque vêm pessoas de todos os lugares, trazem os seus conhecimentos, as suas visões diferenciadas da doutrina, visões diferenciadas da forma de ver Jesus. E nós fizemos esse trabalho, não foi planejado lá, nós falamos, vamos convidar esse, aquele que ele vai trazer este ou aquele, aquela visão diferenciada para enriquecer o conhecimento de quem frequenta. Como uma criança, lá nós tomamos uma atitude por conta de uma coisa e aconteceu outra de positiva. Isso, a participação dos espíritos nesse processo intuitivo muito grande, que nos ajudou a caminhar. Só que como os espíritos entendem que a gente já chegou na fase adulta, 20 anos, somos uma jovem instituição, agora já está na hora de começar a pensar por nós mesmos, contando com a colaboração deles, que é sempre valorosa, né? E eu gostaria de dizer, já começar esse novo projeto, incluir nessa nossa meta, nesse nosso objetivo, nossa causa de trabalho, que é sanar a dor humana do encarnado e desencarnado, incluir também ajudar a esclarecer, ajudar a orientar, esclarecer o ser humano, ajudar o ser humano a se compreender na vida, né? Que a gente não é feliz simplesmente por um motivo qualquer.
A gente precisa elaborar essa felicidade, a gente precisa se compreender, a gente precisa entender o que a gente está fazendo aqui para chegar neste ponto. Há um trabalho, um esforço, acho que o Filomeno já faz isso e inclui isso como uma das nossas metas. Nesses próximos anos que por aí virão, né, a gente vai ter um comportamento muito mais ativo. E lá no almoço, nós fizemos uma convocação às pessoas que ali estavam, de que nos ajudassem mais, que nos colaborassem conosco mais. Mas é no sentido de trabalho, não é no sentido financeiro, não é no sentido de colaborar mais, comprando, doando ou fazendo qualquer coisa, mas é no sentido de participação, é no sentido de se incorporar à unidade Filomeno de Miranda. Muitas vezes nos falta uma pessoa para nos ajudar na cantina, muitas vezes nos falta uma pessoa para ajudar no bazar, muitas vezes não falta as pessoas. E alguém diz, caramba, por que a gente não coloca aqui um curso para consertar computador para dentro aqui? A gente coloca, mas quem é que vai tocar? Quem é que vai institucionalizar isso? Quem é que vai nos auxiliar? Nós temos uma casa que parece casa de vampiro, só funciona de noite. A casa ficou o dia inteiro aqui vazia e a gente nesses anos já são aqui, se não me falha a memória, 13 anos, na 13ª semana do Espírito, 13 anos aqui. A primeira semana do Espírito foi aqui, são 13 anos já com a instituição própria. E a gente não consegue institucionalizar um trabalho durante o dia. Fica esse espaço enorme aqui no ouvinte. Sexta-feira, tem um trabalho sexta-feira da melhor idade, né? Mas tirando o trabalho da melhor idade, a gente não tem uma continuidade. E aí eu dizia, a gente já teve médico que nos atendia aqui, o médico se foi. Aí a gente teve aqui um trabalho de enfermeiras, as enfermeiras se foram. A gente já teve uma escola, que a escola nunca foi aqui, foi lá embaixo, era a escolinha Raquel Ribeiro, nós tínhamos 2 salas de aula, a professora foi embora a escolinha junto com a professora. E da gente, nesses próximos anos, profissionalizar isso, porque nesse período eu aprendi uma coisa, né? Determinadas coisas, mesmo dentro do movimento espírita, precisam ser profissionalizadas, porque as pessoas às vezes precisam ter alguém nesse processo de estrutura precisa sobreviver, precisa trabalhar profissionalmente, precisa pagar. E nós estamos trabalhando nesse projeto, vamos trabalhar nesse projeto para que a gente consiga fazer do Filomeno de Miranda uma instituição que seja mais produtiva, uma instituição que possa ajudar não só as pessoas, mas a nós mesmos, porque os maiores beneficiados do Filomeno de Miranda somos nós, né? Muito obrigado. Nós vamos pedir agora para o Mário Sérgio fazer a oração de encerramento. Senhor e Mestre Jesus, Tu que nos conheces em profundidade, desde as mais piscas erras, permita-nos por instantes anelar um contato contigo. Temos dificuldade, Senhor, Tu sabes, de atingir os altos planos onde estás. Por isso nos rogamos a misericórdia de alguns instantes, que possas vir até nós. Vem, Senhor, apacenta as tuas ovelhas. Vede como é grande o teu rebanho. Estamos ansiosos e aflitos, buscando-te com sofrimento. Vem, Senhor. Olha cada um de nós. Nós podemos dizer que te amamos, como nós te amamos. Senhor, dai-nos por instantes
a vossa mansuetude, a vossa paz, o vosso amor, para que possamos sentir as fibras da nossa alma repousarem e sermos como Maria, ouvindo-te o conselho do bom caminho, o conselho da caridade, o conselho da retidão. Abençoa esse lar, o Instituto Manuel Filomeno de Miranda, que é um farol a iluminar a noite escura. Senhor, olha pelos seus dirigentes, pelos espíritos encarregados deste trabalho, pelos seus trabalhadores, pelos seus assistentes, por todos aqueles que vêm aqui em busca de paz e esclarecimento para as suas consciências. Conduze-nos de retorno ao lar, pensando em Ti. Sê conosco, Senhor.